Uma serva do Senhor, um pouco desconfortável em sua casa no interior. Uma longa viagem marítima com muitas paradas pelo caminho. Uma doença crônica e nenhuma resposta do Senhor. A profetisa desanimou? Não, ela aprendeu a esperar. Devemos confiar em Deus. E do sofrimento vem uma grande visão. Educação cristã, missões nas ilhas, o Ministério da Saúde e a produção de alimentos saudáveis. O que ela diria se pudesse ver servos fiéis a Deus aumentando hoje seu legado no Pacífico Sul? Compartilhando uma visão, divisão do sul do Pacífico. Durante a dedicação do Battle Creek College, a cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen G. White, descreveu uma visão recebida no dia anterior, na qual viu impressoras em diferentes países publicando a mensagem. Quando James, seu marido, insistiu que ela dissesse o nome dos países, ela não conseguia se lembrar deles. Ah, sim, ela disse. Lembrei-me de o anjo disse. Austrália. A região no sul do Pacífico da Igreja Adventista do Sétimo Dia engloba 18 países. Nova Zelândia, Austrália, Papua Nova Guiné e muitas ilhas ao sul do Oceano Pacífico. Sydney é uma das mais pitorescas cidades habitáveis do mundo. Localizada na costa leste da Austrália, a cidade abriga um dos maiores portos naturais do mundo. Sydney é uma das maiores cidades do mundo e um dos centros financeiros mais importantes da região Pacífico-Asiática. Paisagens naturais e parques nacionais se entrelaçam pelos subúrbios até encontrar o oceano no porto. Os moradores têm orgulho de serem conhecidos como Sydneysiders e constituem a cidade mais multicultural da Austrália, sendo uma das mais diversificadas do mundo. Praias de areia macia e um clima ameno e ensolarado recebem nativos e turistas em busca de atividades de lazer durante a maior parte do ano. As construções icônicas que diferenciam Sydney de qualquer outra cidade são, é claro, a bela ponte sobre a baía e a famosa Ópera de Sydney. Localizada em Bennelong Point, na entrada da baía, a Ópera de Sydney é o edifício mais reconhecido da Austrália. Os telhados brancos segmentados fazem com que esta internacionalmente aclamada estrutura pareça estar velejando enquanto o tráfego marítimo passa silenciosamente dia e noite. As pétalas indicam múltiplos locais de apresentações, que juntos formam um dos centros de arte mais movimentados do mundo. A Ópera de Sydney foi projetada pelo arquiteto dinamarquês Jorn Utzon, que era um excelente velejador. Um concurso internacional para o projeto foi lançado e recebeu mais de 220 propostas de mais de 32 países. Hudson ganhou o concurso. O governo de Nova Gales do Sul autorizou o projeto em 1958. Hudson iria gerenciar a construção que, para seu desespero, começou antes do projeto estar pronto. A visão de Hudson era criar uma estrutura que lembrasse o formato das velas dos muitos iates da baía. As telhas foram o principal elemento e consta que existem mais de 1 milhão delas. Hudson demorou 12 meses para desenvolver as telhas em conjunto com uma das melhores fábricas de cerâmica do mundo. O arquiteto americano Louis Kahn certa vez disse: "O sol não sabia que a sua luz era tão bela até ser refletida nesse prédio." Os grandes painéis de vidro formam outra característica interessante deste projeto. Hudson buscou inspiração na natureza, com os painéis de vidro relembrando pássaros voando. Em 1965 surgiram muitas dificuldades entre Hudson e o governo local.
Foram muitas discussões sobre o custo e o projeto de decoração, até que em 1966 a situação alcançou um ponto crítico. O governo se recusou a continuar pagando Woodson. Ele renunciou quando o palco estava instalado e a estrutura do telhado estava quase completa. Para Woodson, isto foi um desastre para a sua visão da obra. Em 1973 foi realizada a cerimônia de inauguração sem a presença dele. Ele preferiu nunca mais ir à Austrália. E até o dia de sua morte, em 2008, ele nunca mais viu o maior e mais belo projeto de sua vida. A 100 quilômetros ao norte de Sydney, na pequena cidade de Currambong, existe uma casa chamada Sunnyside. Esta foi a casa em que Ellen White morou durante a maior parte dos seus 9 anos na Austrália. Ela foi convidada pela Conferência Geral, o corpo gerencial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a deixar os Estados Unidos para trabalhar na Austrália por um período de 2 anos. Nunca é fácil mudar de continente. Seu testemunho inicial foi sobre a sua experiência de noites mal dormidas e de um tempo de grande ansiedade, sofrimento e de um fardo pesado. Ela se afastou quando ela veio para a Austrália. E, falando francamente, ela se afastou das tensões vividas em casa, as decepções, as experiências, as críticas. Ela chegou aqui em um novo país. E neste novo país, ela teve a oportunidade de compartilhar a sua visão sobre diversos assuntos. Ellen White não entendeu exatamente qual era o propósito da sua vinda para a Austrália. Ela chegou em dezembro de 1891 e o ano seguinte foi o mais desencorajador da sua vida. Ela ficou muito doente. Os médicos diziam que ela não ficaria boa, que não andaria novamente. Se você ler toda a correspondência daquela época, verá o seu sofrimento. Ela implorava a Deus: Deus, onde estás? Por que não responde às minhas orações? Pelo que eu entendi, durante este período crucial, ela começou a focar na história da Bíblia. Adivinha qual? A história de Marta, Maria e Lázaro. E naquele momento, ela atenta para o fato de que houve algum tipo de atraso. Jesus não respondeu imediatamente. E ela começava a desenvolver essa ideia de que, mesmo sem percebermos uma resposta imediata de Deus, nós devemos continuar a confiar em suas promessas. Sua estada nessa casa seria o período de sua vida em que ela escreveria seus trabalhos literários mais importantes. Neste período, ela escreveu O Desejado de Todas as Nações, Caminho a Cristo, Educação, O Maior Discurso de Cristo, Parábolas de Jesus e O Grande Conflito. Ellen White logo entenderia a razão da sua longa viagem através do oceano. E sua estada inicial de 2 anos estendeu-se para 9 anos. Naquele momento, ela inspiraria a população a iniciar programas educacionais, construções de casas de saúde, a produção e propaganda de alimentos saudáveis. A matriz da Divisão do Sul do Pacífico está localizada no subúrbio de Sydney, em Wahroonga. É daqui que as operações da igreja são coordenadas para uma das maiores regiões geográficas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O sistema educacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia é o segundo maior sistema educacional cristão no mundo. Avondale College, localizado em Currambong, na Austrália, faz parte desse sistema. A Avondale College tem foco principal no ensino teológico e de enfermagem, mas também oferece graduação nas áreas de administração, ciências e das artes. Cerca de 60% dos formandos são alunos internos, vivenciando o intercâmbio de ideias e atividades em grupo que são o ponto forte dos alojamentos no campus. Durante o verão, alunos e funcionários são convidados semanalmente a participar de um fórum no centro do campus. O Fórum de Pauls é devocional, informativo e em prol das comunidades, e onde houver comida, você encontrará um grande número de estudantes. Ellen White teve grande influência na fundação do Avondale College.
Ao retornar de uma viagem pela Nova Zelândia, em dezembro de 1893, ela iniciou a busca por um terreno para a escola. O sofrimento das famílias que observavam o sábado, das quais muitas perderam seus lares, levou os líderes da igreja a decidirem por um terreno grande para estabelecer essas famílias em pequenos sítios. Foi encontrada uma fazenda com cerca de 600 hectares em Currabong, que poderia ser comprada por $4.500. O relatório de um especialista em frutas do governo informava sobre a baixa qualidade do solo, mas a aquisição de um terreno melhor era inviável. Ellen White teve inúmeras visões de excelentes safras e até sonhou com um homem dizendo que a terra não era fértil. Ela foi avisada de que existiria um testemunho falso. Ela também sonhou com um campo já arado, o qual foi identificado mais tarde em Avondale. Hoje existe um pequeno monumento comemorativo no local. Após muita discussão, o assunto ficou em aberto e, finalmente, o comitê votou pela compra do terreno. E em 1894 foi inaugurado o então Colégio Missionário da Australásia, um lugar para a formação de missionários. Eu gostaria de sugerir que, no livro Educação, ela tem uma visão para os jovens. Ela disse: educação não é somente a preparação para a missão nesta vida, mas para o ministério na vida até a eternidade, um quadro bem maior. Ela desafia as pessoas a desenvolver seus talentos, suas habilidades em prol do crescimento da sociedade. Ellen White estimulou as pessoas a serem missionárias nas ilhas do Pacífico. Hoje, a maioria dos adventistas do sétimo dia desta região vive nas ilhas do Pacífico, principalmente em Papua Nova Guiné. Mamousi é uma das vilas mais remotas em Papua Nova Guiné. As pessoas daqui vivem como há centenas de anos. A única forma de se chegar aqui é de avião, já que não existem estradas cortando as densas florestas e as montanhas dessa área. A Companhia de Serviços Aéreos Adventista leva suprimentos e profissionais de saúde que montam clínicas temporárias para tratar os doentes da Papua Nova Guiné. A mensagem dos três anjos estava atolada na lama ou dependente de transportes marítimos nas ilhas tropicais, até que em 1964 finalmente decolaram. Estes aviadores operam em terreno e condições climáticas perigosas e pousam em pistas curtas e acidentadas, muitas com manutenção ruim. Há muito tempo, os missionários de Papua Nova Guiné introduziram o revolucionário toca-disco manual. Demorou um pouco para ensinar Denaco como o equipamento funcionava. Depois de alguns sons estranhos, ele se saiu muito bem. Hoje, uma tecnologia mais moderna foi introduzida pelo programa Está Escrito da Oceania. Ao chegar, o diretor de locução Gary Kent reuniu-se com o líder de Mamousi. Você me deu algo muito precioso de seu vale. E eu prometo que, hoje, darei algo precioso em troca. Quando nós recebermos a Bíblia em áudio, virei até a sua vila e darei a você e a seu povo a Bíblia em áudio para que vocês possam ouvir a palavra de Deus em inglês pidgin, sua língua materna, pela primeira vez. O pastor Gary Kent organizou uma reunião evangelística no Monte Reagan, chegando a 15.000 pessoas em algumas noites. Dentre a multidão presente no evento, estavam 160 moradores de Mamousi. Eles viajaram mais de 4 dias para ouvir as mensagens. Eles ficaram motivados e impressionados com o que ouviram. Antes de partir, o chefe de Mamousi agradeceu o pastor e deu um presente especial, penas de uma ave do paraíso. Meses depois, os podcasts foram entregues aos moradores de Mamousi. As pessoas ficaram impressionadas ao ouvir a Bíblia em sua língua nativa, o inglês pidgin. As mensagens os ensinaram como conduzir suas vidas aqui na Terra e a se prepararem para o breve retorno de Jesus. Os podcasts nunca vão ficar sem bateria, pois são carregados por energia solar. Através do Serviço de Aviação Adventista e vários programas evangelísticos e de saúde, a igreja está crescendo rapidamente nas ilhas do sul do Pacífico. Os cangurus são nativos da Austrália e da Tasmânia, e são um símbolo não oficial.
Eles têm grandes e poderosas pernas traseiras, com pés enormes planejados para pular e uma longa e musculosa cauda para melhorar o equilíbrio. Esses dois machos não estão brigando, somente treinando suas habilidades. As fêmeas têm uma bolsa onde os pequenos filhotes completam seu desenvolvimento pós-natal. Existem 4 tipos de cangurus. Este é o canguru cinza oriental. Outro marsupial nativo da Austrália é o coala, um parente do canguru. São nativos das regiões sudoeste e sudeste e vivem nas florestas de eucaliptos. Os coalas são mamíferos noturnos e dormem entre 16 e 20 horas por dia. Durante uma reunião em Melbourne, em 1894, Ellen White compartilhou sua visão sobre saúde e alimentos saudáveis como sendo parte da missão da igreja. O conceito de um negócio de alimentação saudável foi, na verdade, formado naquela reunião de campo. Eles serviram naquela reunião o que foi chamado de refeição higiênica, que eram refeições sem carne. Um grupo de pessoas começou a importar produtos de Michigan nos Estados Unidos, mas isso era economicamente inviável. Então, em 1897, um padeiro foi trazido de lá e uma pequena fábrica foi montada em Melbourne. Um ano depois, o negócio foi transferido para Currabong, onde estava localizado o Avondale College. Como empresa, hoje nós somos líderes em cereais matinais na Austrália e Nova Zelândia. Detemos as marcas em primeiro e segundo lugar. Neste mercado, somos líderes na produção de bebidas não lácteas. Também somos líderes na fabricação de carne vegetal. Durante muito tempo, os negócios floresceram, cresceram e foram abençoados. Muito abençoados. Quer sejam 5 com bananas ou 3 amassadas, se 2 numa vitamina ou 12 inteiras, quer seja novidade ou como sempre foi. Outra boa razão para se levantar e ir. 4.5 na avaliação de saúde. Nós tornamos real a visão de saúde que Ellen White tinha quando disse que o trabalho da alimentação saudável é propriedade de Deus, que é um presente para o seu povo, e o lucro ser usado com os que sofrem em todos os lugares. Nos esforçamos ao máximo para trazer o melhor daqui, de Pukekohe, na Nova Zelândia. Creme de batata Pukekohe e alho poró com creme de iogurte. Nossa missão é simples, é dar vida à mensagem de saúde, um ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de forma relevante e contemporânea em nossa comunidade. Nossa missão diz que nosso propósito é trazer uma mensagem de saúde e esperança para a nossa comunidade. O que fazemos de várias formas, através de excelentes produtos saudáveis que vão cuidar da saúde geral da nossa comunidade. E fazemos isso através da educação e do envolvimento em programas de atividade física. Apoiamos a comunidade através de educação nutricional, com receitas saudáveis, com informações nas embalagens sobre diferentes estágios de doenças. Apoiamos nossa comunidade através do fornecimento de alimentos a bancos de alimentos e instituições de caridade. De uma forma real e positiva, trazemos essa mensagem de ajuda e esperança para a nossa comunidade. E o conceito de saúde integral que começamos a focar nos últimos anos, através do nosso negócio de serviços de saúde e bem-estar e que agora levamos para toda a Austrália e Nova Zelândia. São programas que promovem a saúde, que educam sobre saúde e ajudam as pessoas a cuidarem da sua saúde de forma geral. Então, em 2014, nossos programas de saúde e bem-estar atingiram diretamente cerca de 200 mil pessoas em toda a Austrália e Nova Zelândia, englobando desde plataformas de petróleo até minas no interior da Austrália e até o Banco Central da Austrália. Temos uma diversidade de clientes, todos interessados em obter informações sobre saúde e sobre bem-estar. Então, é um privilégio podermos fornecer não só produtos saudáveis, mas também ajudar na saúde de um modo geral, fornecendo informações e educação sobre saúde. Enquanto o sol se põe, as luzes se acendem na cidade litorânea de Sydney. A Ópera de Sydney é especialmente deslumbrante à noite.
sombra da ponte, no início da manhã, centenas de caiaques se preparam para uma regata. Os australianos gostam de atividades ao ar livre e muitas pessoas, jovens e velhos, praticam atividades que os deixam saudáveis e em forma. Todos os anos, a Sanitarium organiza eventos de triatlon para crianças tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia. Estes eventos tornaram-se muito populares e a participação neles vem crescendo ano a ano. Temos uma série de triatlon para crianças. Este ano, mais de 38 mil crianças vão participar dessa série, sendo o maior triatlon infantil do mundo. Se você for à casa de Ellen White e entrar em sua enorme cozinha, você verá esta foto na parede. É uma foto de 1897 mostrando Ellen G. White e Sra. Radley, onde é hoje o Hospital Adventista de Sydney. Os 3 filhos da Sra. Radley aguardavam enquanto Ellen White inspecionava a propriedade. Quando nós começamos em 1903, a nossa meta era oferecer um ambiente onde as pessoas aprenderiam a ficar bem. É o que significa sanitário. Um lugar onde as pessoas aprendem a ficar bem. Naquela época, a área rural de Warunga ficava distante mais de meio dia de viagem de Sydney. Com seu ar limpo, laticínios e hortas, era considerado um lugar para desintoxicação em retiro. Um lugar para a saúde e a cura. A missão e a filosofia do lugar eram um sonho de Ellen White e outros adventistas, cristãos que descobriram a importância no compartilhamento da mensagem de Cristo para a saúde e a cura. À frente do seu tempo, eles ofereciam tratamentos médicos para a comunidade e promoviam ativamente descanso rejuvenescedor e programas de dietas e exercícios para um corpo, mente e espírito saudáveis. Esta foi a visão inicial e o espírito pioneiro do Sanitarium original, fundado em 1903, que contava com 70 leitos. Warunga foi escolhida por permitir o crescimento contínuo, a fim de atender às mudanças nas necessidades da população com relação a seu envelhecimento, aumento e expansão. As melhorias do local foram extensivas. Sanitarium tornou-se a Casa de Saúde e o Hospital de Sydney quando desenvolveu a capacidade para as cirurgias. E as cirurgias naquele tempo não eram tão sofisticadas como agora, mas foi um importante passo para ajudar as pessoas com problemas que não poderiam ser resolvidos de outra forma. Com o nosso crescimento, nós conseguimos aumentar a nossa capacidade de forma bem significativa. E até hoje, nós somos o maior hospital particular sem fins lucrativos de Nova Gales do Sul. Nossa meta sempre foi seguir o exemplo de Cristo com relação à cura e a ajudar as pessoas a viverem melhor e com mais qualidade de vida e muito mais saúde. No final das contas, acredito que essa seja a chave para criar um ambiente onde as pessoas são capazes de exercer a melhor medicina no melhor centro médico, com os melhores equipamentos, sendo assim capazes de dar o melhor tratamento possível que as pessoas possam receber. Os pacientes necessitam de alguém que se preocupe, alguém que entenda a missão desse hospital, que é o cuidado para com nossos pacientes. E eles precisam de alguém que os respeitem e os tratem com a maior dignidade. E é aí que eu acho que as nossas enfermeiras brilham, porque temos uma grande missão aqui. Somos comprometidas com todos os pacientes. Ela já chupou o Verdade, dedinho. olha só pra ela. Eu nem sei como isso acontece, como temos esse plantão que vai do início ao fim, e cada paciente, no final, foi bem cuidado, tecnicamente e emocionalmente. Todo o trabalho é feito, todo o prontuário com as medicações é preenchido corretamente. Todas essas coisas são feitas, tudo isso acontece de alguma forma no final do dia, tudo funciona. É incrível.
E existe um espírito de trabalho em grupo que faz com que isso aconteça. Estão todos ali. Você tem orgulho deles? Eles são fantásticos. Eles são fantásticos. Estou ajustando isso aqui. Tudo bem. Sua luz não deve ser colocada embaixo de um candeeiro ou de uma cama, mas sim em um candelabro para que possa iluminar todos dentro da casa. Sua casa é o mundo. A mensagem terá o poder de alcançar todas as partes do mundo para o Oregon, a Europa, a Austrália, para as ilhas do oceano, para todas as nações, idiomas e povos. Durante as noites mal dormidas, quando frequentemente ela não dormia, era quando ela escrevia. Pela manhã, ela levantava e trabalhava no jardim, mas depois ela subia na charrete e visitava as pessoas da região. E ela passou a ser conhecida aqui em Currambung como uma cristã carinhosa e adorável. Eu vou dar um exemplo. Antes de Ellen White voltar para casa, daqui da Austrália, membros de todo o país deram a ela um álbum como uma forma de agradecimento. Ela era conhecida como uma mãe nesta terra. Uma mãe muito amorosa. Entretanto, havia um cavalheiro, um empreendedor, um homem de negócios que não era adventista do sétimo dia. E ele escreveu: "Sua ausência nesta pequena vila será sentida porque você visitou órfãos. Famílias necessitadas. Pessoas solitárias. E você as ajudou e as incentivou muito. Portanto, do ponto de vista pessoal, Ellen White estava demonstrando o que era o cristianismo na prática. Basicamente, o que eu entendo como uma mensagem dos seus escritos é a visão de uma missão global. Para Deus, o mais importante são as pessoas." Ellen White estava relutante em deixar a Austrália da mesma forma que estava quando foi. Ela havia estimulado a expansão da educação cristã, da missão da igreja, incluindo o trabalho na saúde. Centrados em Cristo, seus escritos baseados na Bíblia e suas pregações apresentavam uma nova e relevante imagem de Deus e desafiaram a igreja para uma vida cristã prática. Mas ela sentiu que deveria retornar para os Estados Unidos. Da mesma maneira que o arquiteto dinamarquês Utzon projetou a Ópera de Sydney, mas nunca viu a conclusão do seu projeto, Ellen White deixou a Austrália sem nunca ter visto o seu maravilhoso trabalho da maneira como foi transformado. Da mesma forma que a Ópera de Sydney é um ícone para o país, todo o legado de Ellen White é um ícone para a Igreja Adventista no sul do Pacífico e para o mundo. Um legado certamente digno do seu papel como profetisa. No próximo episódio de Reavivados para a Missão. A região Pacífico Sul Asiático está cheia de iniciativas evangelísticas inovadoras e empolgantes. Clínicas de saúde móveis, unidades de limpeza comunitária e um programa particularmente bem aceito, onde jovens voluntariamente trocam cigarros por fatias de melancia. Todas essas ações ajudam a espalhar esperança.